Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit MyChest e foi feita pelo usuário Throwaway e muitos números. Minha namorada perdeu todo o grupo de amigos e, sinceramente, acho que isso abalou sua identidade. Eu, homem de 35 anos, estou com minha namorada, mulher de 28 anos há quase 2 anos. Desde o início, ela foi muito honesta comigo sobre seu passado, relacionamentos abusivos, traumas, questões de abandono e o fato de que muitas vezes sentia que era emocionalmente demais para as outras pessoas. Apesar disso, uma das primeiras coisas que notei nela foi o quanto ela é profundamente carinhosa e leal. Ela é o tipo de pessoa que aparece às 2 da manhã se um amigo precisar de ajuda. Com o tempo, percebi que ela passou anos apoiando emocionalmente as pessoas ao seu redor, muitas vezes às custas dela mesma. Na época em que nos conhecemos, ela era muito próxima de um pequeno grupo de amigos formado por sua melhor amiga, Zoe, 26 anos, e um amigo com quem ela já teve uma amizade colorida, Pete, 27 anos. Pelo que entendi, minha namorada e Zoe eram melhores amigas há anos. Elas eram extremamente próximas e se apoiavam mutuamente em questões de saúde mental, relacionamentos difíceis e na vida em geral. Quando o casamento de Zoe começou a desmoronar, minha namorada esteve muito envolvida em apoiá-la, deixando-a dormir em casa, estando disponível durante crises emocionais e até esperando por perto durante confrontos com o marido de Zoe. Havia preocupações sobre os problemas de raiva dele? Na mesma época, minha namorada também se envolvia com Pete. Pelo que ela me contou, parecia uma situação complicada, mas consensual, entre duas pessoas emocionalmente abaladas. Pete não queria um relacionamento sério por causa do próprio trauma de relacionamento. Ela aceitou isso e, por fim, voltou a namorar. Quando nos conhecemos, ela foi muito transparente comigo sobre tudo, inclusive sobre seu passado com Pete. Antes do divórcio de Zoe ser finalizado, os 4 tinham planejado uma viagem juntos. O marido de Zoe não foi mais, então, em vez disso, Pete convidou seu melhor amigo Max, homem de 26 anos. De acordo com minha namorada, Zoe e Max imediatamente se tornaram inseparáveis durante a viagem e passaram a maior parte das férias totalmente focados um no outro. Ela ficou feliz por eles, mas também magoada, pois sua melhor amiga parecia de repente emocionalmente indisponível para ela. Ao mesmo tempo, minha namorada passou mal durante a viagem. Enquanto isso, Pete aparentemente estava em um estado mental muito ruim e frequentemente se irritava com ela. Ela descreveu que sentia como se tudo o que dissesse ou fizesse o irritasse. Em um momento, ele até saiu de casa e desapareceu no meio da noite, deixando todos preocupados. O que mais chamou a atenção foi que, enquanto ela estava doente, emocionalmente sobrecarregada e claramente passando por dificuldades, ninguém parecia realmente presente emocionalmente para ela. Ela me ligou chorando da casa de férias porque se sentia sozinha, enquanto os outros pareciam focados uns nos outros. Na verdade, foi aí que nosso relacionamento se tornou sério. Ela me disse depois que o que mais a impactou não foi um grande gesto romântico, mas simplesmente o fato de eu ter ouvido ela com calma, sem gritar, sem culpá-la ou fazê-la se sentir culpada por estar emotiva. Sinceramente, me surpreendeu como a segurança emocional básica parecia algo estranho para ela. Após aquela viagem, as coisas com o grupo de amigos pioraram. Pete sumiu de repente e cortou contato com todos. Minha namorada ficou arrasada, pois se importava muito com ele e não entendia o que houve. Meses depois, no entanto, ele voltou a se aproximar de Zoe e Max, mas continuou excluindo especificamente ela. A partir daí, ela foi sendo lentamente afastada do grupo. Zoe cancelava os planos com ela repetidamente, às vezes quando minha namorada já estava literalmente a caminho para vê-la. No entanto, ela sempre parecia disponível para Max, e mais tarde para Pete também. Os 3 passaram a se encontrar sem ela. Minha namorada ainda tentava entender o motivo. Para mim, ela não queria controlar ninguém. Ela entrou em pânico ao sentir que as pessoas sumiam de sua vida sem explicação. Acho que a incerteza prolongada e a exclusão podem se tornar psicologicamente brutais para alguém que já lida com medo de abandono. O ponto de ruptura aconteceu há alguns meses. Minha namorada convidou Zoe para irem juntas a um parque de diversões. Zoe disse que estava muito cansada. No dia seguinte, Zoe mandou para ela fotos dela com Max naquele mesmo parque de diversões. Minha namorada também viu fotos online da Zoe, Max e Pete juntos no parque de diversões, se abraçando e se divertindo após meses excluindo ela. Ela desabou completamente emocionalmente. Ela ligou para Zoe chorando e tentando entender o que acontecia.
Logo depois, Max enviou uma mensagem chamando-a de tóxica e dizendo que ela passou dos limites com Pete. Isso a surpreendeu completamente. Só conheço a situação pela perspectiva da minha namorada, então não posso afirmar o que Pete sente ou viveu especificamente. Se ele se sentiu magoado ou desconfortável, isso importa. De fora, a maneira como toda essa situação foi conduzida pareceu profundamente doentia e esquiva. Em vez de uma comunicação direta, parecia mais que o grupo foi se distanciando dela aos poucos, sem nunca explicar claramente o motivo. O que eu pessoalmente presenciei foi uma mulher que passou anos se esforçando demais por pessoas que não eram nem de longe tão disponíveis emocionalmente para ela em troca. Ela não é perfeita, pode ser ansiosa, intensa e precisar desesperadamente de garantias quando se sente abandonada. Mas sinceramente, a maioria das reações dela fazia sentido para mim, considerando a situação em que ela estava. O que mais dói agora é ver alguém perder lentamente a confiança na própria percepção de si mesmo por causa de como toda essa situação se desenrolou. Eu vi ela questionar a própria realidade por meses e se perguntar se no fundo ela é uma pessoa terrível sem perceber. Por fim, ela cortou contato com todo o grupo porque o estresse se tornou insuportável mental e fisicamente. Reconheço que toda a história tem vários lados e que só vi essa situação pelo ponto de vista da minha namorada. Ver o impacto emocional disso nela foi sinceramente de partir o coração. Ainda não sei direito o que pensar. Bem, Obi, você não está pedindo nenhum tipo de conselho ou opinião, mas vou dar minha opinião sobre isso. Acho que sua namorada fez a coisa certa ao cortar contato. O que sua namorada precisa agora é de ajuda profissional para ajudá-la a se reconstruir. Você reconheceu, e aparentemente ela também reconheceu os muitos problemas que tem em relação a relacionamentos, seja com amigos ou aparentemente com a família também, onde ela tem esse medo enorme de abandono. É nisso que ela precisa trabalhar. O fato de ela estar se perguntando se é uma pessoa terrível ou não, sem nenhum tipo de orientação, isso não é bom. A coisa boa, mais uma vez, é que ela cortou essas pessoas da vida dela, então não precisa mais se preocupar com elas. Agora ela precisa focar em si mesma e tentar se colocar em um lugar melhor. E eu imagino que você queira caminhar ao lado dela para oferecer seu apoio. E o que vocês acham? Avisem nos comentários e vamos conferir os da comunidade. E o Zarairvi diz: eu sinto que estou em uma situação parecida com um grupo de amigos com mais de 13 anos de amizade. A principal diferença é que eles podem me excluir da vida deles de forma passiva. Nós temos uma campanha de RPG de mesa juntos, então eles teriam que me expulsar ativamente da campanha para cortar todos os laços. Mas já faz meses que não sou convidado para mais nada. No Réveillon, eles comemoraram todos juntos, enquanto eu pensava que cada um tinha seus próprios planos. Minha teoria é que Pete estava satisfeito com o relacionamento sem compromisso com sua namorada, com todos os benefícios sem o compromisso, até você aparecer e começar a namorar com ela. Chateado por ter perdido o que tinha, Pete descontou na sua namorada durante a viagem, e como Max é amigo de Pete e Zoe gosta muito do Max, todos seguiram o exemplo dele de excluir sua namorada. O melhor que você pode fazer por sua namorada é estar presente, dizer que a entende, que se importa com ela e que a ama. Não tente antagonizá-los, pois ela se importou com eles por tanto tempo que ainda vai doer ouvir as pessoas falando mal deles. Apenas foque em como você se importa com ela. Boa sorte para vocês dois. Se isso puder tranquilizá-la, parece que eles não eram tão bons amigos quanto ela pensava, e provavelmente isso acabará sendo para melhor. Anxious Yesterday 471 diz: sinto muito pela sua namorada. Se ela algum dia ler essa postagem, por favor, diga a ela que tem toda a minha empatia. Algumas pessoas são horríveis, se recusam a se comunicar e fazem parecer que o problema é você. Se puder contar a ela sobre a postagem, diga que lamento muito o ocorrido, que as atitudes das pessoas não são culpa dela e que se fosse tão terrível quanto pensa, não teria um namorado maravilhoso. Essas pessoas são péssimas. Um dia ela terá novos amigos que a tratarão como merece. Yopi responde: obrigado por esse comentário. Ainda não mostrei a postagem para ela, mas acho que saber que outras pessoas entendem o impacto emocional dessa situação realmente significaria muito para ela. E a senhorita K diz: eu costumava ser como sua namorada. Eu me tornei a amiga em quem todos podiam confiar, mas se eu precisava de qualquer coisa, não aparecia ninguém. O melhor que fiz foi me afastar daquele grupo. Isso significou que eu fiquei sem amigos, mas pode acreditar, os novos amigos que tenho eu não trocaria por todo o ouro do mundo. Espero que ela tenha força para ver que essas pessoas não são amigas dela. Edi do OP. Atualizo porque notei que alguns acham que minha namorada ignorou os problemas de saúde mental do Pete ou foi sem empatia, mas não acho isso justo.
Durante as férias, quando Pete desapareceu, ninguém o abandonou. Todos passaram horas tentando acalmá-lo e apoiá-lo. Ele saiu enquanto os outros dormiam, e depois eles garantiram que ajuda profissional e terapia estivessem disponíveis para ele ao chegarem em casa. Outro ponto importante de contexto é que minha namorada já fazia terapia na época por causa de relacionamentos abusivos anteriores e traumas de abandono. Uma coisa com a qual ela tinha muita dificuldade era aprender a não entrar em espiral ou a não reagir de forma exagerada emocionalmente quando se sentia rejeitada ou insegura. Pelo que eu vi, ela realmente se esforçava muito para aplicar o que estava aprendendo na terapia durante tudo isso. A parte difícil era que quando ela tentava se comunicar abertamente com Zoe e Pete sobre se sentir magoada ou confusa, geralmente diziam que não havia nada de errado. Então, do ponto de vista dela, as coisas foram ficando cada vez mais distantes e dolorosas, sem nenhuma explicação clara. Ironicamente, tanto Zoe quanto Pete tinham presenciado em primeira mão como as perdas de relacionamentos anteriores a afetaram emocionalmente. Eles já a viram enfrentar luto e traumas graves antes, por isso acho que essa situação a afetou tanto. Quando as coisas realmente pioraram entre ela e Zoe, a terapia dela já tinha terminado porque, a princípio, tudo parecia estável depois que Pete desapareceu do grupo. Infelizmente, voltar para a terapia aqui pode levar meses por causa das listas de espera. No geral, ela está melhor agora. Ela busca novos amigos, se dedica a hobbies e aprende habilidades, além de estar novamente na lista de espera para a terapia para seguir trabalhando em si e em seus padrões emocionais. Ainda assim, às vezes é difícil. Ela ainda tem pesadelos com a situação de vez em quando, e eu acho que o que mais a machuca não é só ter perdido o grupo, mas ter perdido alguém que ela realmente considerava família por anos. Bem, a comunidade concorda que esse grupo de amigos não era realmente um grupo de amigos e que, com sorte, ela consiga fazer a terapia, que aparentemente ela já está tentando fazer e fazer novos amigos. Mas temos uma atualização que vem da própria namorada do Op, então vamos passar para isso para ver como essa história termina. Os últimos meses provavelmente foram os mais difíceis e transformadores da minha vida. Desde que tudo se intensificou, às vezes parecia que meu mundo social havia sido virado de cabeça para baixo. Eu me senti triste, com raiva, decepcionado, inseguro e às vezes simplesmente vazio. Mas olhando para trás agora, também consigo ver o quanto eu mudei. Pela primeira vez na minha vida, comecei realmente a olhar de forma crítica para quais pessoas trazem paz para a minha vida e quais pessoas trazem principalmente caos. Essa percepção foi dolorosa às vezes, especialmente porque alguns desses laços eram incrivelmente profundos. Zoé foi uma das pessoas mais importantes da minha vida por anos. Nossa conexão era intensa, especial e genuína. Nós compartilhamos tantas coisas juntos e por muito tempo me senti profundamente conectado a ela. É exatamente por isso que me machucou tanto como tudo acabou acontecendo. Não só pelo que aconteceu, mas principalmente porque ela viu tudo acontecendo sem realmente intervir. Ao mesmo tempo, ainda sinto falta dela. Não exatamente da situação em que terminou, mas da conexão que tínhamos antes. Também acho que talvez eu tenha amadurecido mais do que ela nos últimos anos. Hoje em dia, eu desejo muito mais paz, segurança e maturidade nos meus relacionamentos. Menos drama, menos energia imprevisível e mais estabilidade. Quando se trata de Pete, as coisas parecem complicadas de uma forma completamente diferente. Em determinado momento, ele foi uma das pessoas mais próximas da minha vida. A gente podia passar horas conversando, jogando juntos, brincando ou simplesmente ficando no mesmo ambiente sem que isso fosse estranho. Sempre havia essa sensação de conforto e familiaridade entre nós. Olhando para trás, não acho que ele fosse só um amigo, nem mesmo um amigo colorido. A gente se abraçava, se beijava e dormia de conchinha. Havia uma forte intimidade emocional, embora nenhum de nós soubesse nomear aquilo na época. No final, ele sugeriu que eu começasse a namorar, e pouco depois conheci meu namorado. Após ele cortar contato com todos, também ouvi coisas que me chocaram. O jeito que Zoe e Max falavam dele quando ele não estava presente, como o chamavam de sanguessuga, e os comentários sobre como ele supostamente era irritante. Achei isso profundamente perturbador, especialmente porque essas pessoas agora deveriam ser amigas dele. Isso mudou completamente a maneira como eu via toda a dinâmica do grupo. Eu nem sinto mais raiva dele, na verdade sinto mais tristeza e pena. Sinceramente, acho que ele merece mais do que gente que fala dele desse jeito. O que mais me ajudou foi continuar seguindo em frente, literalmente também. Comecei a pedalar bastante e isso me ajuda a clarear a cabeça mais do que consigo explicar. Estar ao ar livre, pedalar longas distâncias, sentir o sol no rosto e simplesmente voltar a me movimentar fez uma enorme diferença para mim.
Parece que só agora voltei a me encontrar. Mergulhar foi muito importante para mim. Sem meu namorado, provavelmente não teria tirado minha certificação de mergulho. Ele acreditou em mim mesmo quando eu duvidava de mim e me incentivou em cada etapa. Acho que ele não percebe o quanto me ajudou em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Meu namorado virou meu porto seguro. Ao lado dele, nunca sinto que preciso provar algo ou mudar quem eu sou para merecer amor. Eu me sinto calmo, seguro, compreendido e amparado de verdade. Ele sempre está ao meu lado e me incentiva a tentar coisas novas, mesmo quando estou com medo ou inseguro. Nós cuidamos do jardim juntos, fazemos planos, rimos o tempo todo e pela primeira vez em muito tempo eu me sinto totalmente à vontade para simplesmente ser eu mesmo. Ele trouxe tanto calor, estabilidade, gentileza e segurança emocional para a minha vida depois de tudo o que aconteceu. Sinceramente, eu não percebia o quanto precisava de alguém que me fizesse sentir tão seguro e amparado. Parece que finalmente encontrei alguém que tem tanto amor para dar quanto eu. E sinceramente não sei onde eu estaria agora sem ele. Sou muito grato por ele e pela vida que estamos construindo juntos aos poucos. Também passei uma grande parte da minha vida tentando trabalhar em mim mesmo. Estou em terapia há mais de 20 anos e, embora eu ainda ache que a terapia pode ser extremamente valiosa e algo que eu recomendaria absolutamente para qualquer pessoa, também aprendi que ela não resolve tudo magicamente. Às vezes, as pessoas agem como se a cura fosse apenas uma questão de encontrar o tratamento certo, mas a vida real é mais complicada do que isso. A terapia oferece ferramentas, mas não elimina tudo de negativo. Ainda assim, acredito que investir em si mesmo vale a pena, mesmo sem acabar totalmente com a dor. E apesar de tudo, eu não perdi só pessoas. Aos poucos também encontrei uma nova amizade com Susan, uma mulher de 30 anos, o que é muito bom. E eu ainda tenho Léo, um homem de 26 anos na minha vida. Somos amigos há quase 10 anos e embora ele nunca tenha sido muito próximo do grupo, ele conhecia todo mundo. Ele também sente que as coisas não foram bem resolvidas e agradeço por ele entender que não quero lidar com isso o tempo todo. Não sei ao certo quanto contato ele ainda tem com os outros, mas respeita totalmente meus limites quanto a isso. Isso significa muito para mim. Acredito que este último ano me fortaleceu e ensinou muito sobre mim. A terapia com certeza me deu mais percepção e autoconhecimento ao longo dos anos, mas isso ainda não torna fácil simplesmente se afastar de amizades que existiram por tanto tempo, mesmo quando você sabe que provavelmente é a escolha mais saudável. Talvez eu devesse ter protegido melhor meus limites em alguns momentos, mas ao mesmo tempo, depois de tudo que passei na vida, também tenho orgulho de ainda me importar tanto com as pessoas que considero meus amigos. Fico feliz por não ter me tornado uma pessoa amarga ou fechada e agradeço sinceramente a todos nos comentários por compartilharem suas perspectivas. Isso realmente me ajudou a refletir sobre tudo de uma forma mais saudável. Agora posso dizer com muito mais certeza que realmente fiz o meu melhor e que não sou apenas uma pessoa totalmente ruim. Bom, namorada do OP, que bom pra você. Parece que você está no caminho certo para colocar sua vida totalmente em ordem e com a ajuda e companhia do seu namorado, parece que vocês dois estão indo muito bem. Desejo o melhor para vocês no futuro. Obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos encerrar este vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e é do usuário descoberto 11. Você colhe o que planta. Quinta-feira sim, quinta-feira não, como um relógio. Um Mazda SUV aleatório estacionava na frente da minha casa bem cedo e ficava lá por horas. Eu só tenho um carro que guardo na garagem, então a vaga na frente da minha casa está sempre livre. No começo, achei que talvez fosse um tutor ou alguém visitando um parente com frequência. Um dia, enquanto eu passeava com meu cachorro, fiz um caminho diferente pelo bairro e vi o mesmo SUV estacionado em frente a uma casa algumas ruas abaixo. Percebi que eles sempre estacionavam em frente à minha casa nos mesmos dias da varrição de rua do bairro. Eles moveram o carro para a frente da minha casa para o caminhão de varrição limpar a guia deles, mas impediram que limpassem a minha. Assim que percebi o que ocorria, soube o que tinha que fazer. Nessa quinta, acordei cedo e pus minhas lixeiras na rua para bloquear minha guia antes deles chegarem. Como esperado, ao chegarem, deram uma volta e pararam em frente à casa de outro pobre vizinho. Esperei e observei pela janela enquanto eles saíam do carro e voltavam andando em direção à casa deles. Então peguei meu carro e estacionei bem na frente da casa deles, exatamente no lugar onde o Mazda deles normalmente fica. Depois voltei para casa e recolhi minhas latas de lixo com bastante tempo antes do caminhão de limpeza passar.
Eles queriam meio fio limpo às custas de outro vizinho, então fiz questão de dar um pouco do próprio remédio. E essa é uma vingança mesquinha, OP, que você precisa repetir sempre. Muito obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Então aqui vão mais algumas que você pode gostar. E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se.